E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. João Carlos, dentista, professor universitário, e estou iniciando hoje um projeto novo que seria uma série de bate-papos que eu pretendo fazer com alguns colegas, alguns convidados e amigos para ajudar o público em geral, acadêmicos, novos dentistas e até mesmo os dentistas de longa data, né? Então hoje é o nosso primeiro, estou aqui com o meu amigo Marcos, já também de um tempo que é meu amigo, né, Marcão? Isso aí. Bom, o Marcos ele é gerente do CIEE e para iniciar eu achei bem interessante chamá-lo justamente para ele explicar para nós e nos mostrarmos a realidade do CIEE e para que o CIEE hoje presta o serviço, para quem e como o CIEE presta esse serviço. Eu como professor universitário vejo muitos alunos com dificuldade no campo de estágio, perdidos em si, como que funciona o estágio ou não, né? Então eu acho que a visita do Marcos aqui, a ajuda do Marcos hoje nesse bate-papo vai ser de grande importância. Então, Marcão, vamos lá, vamos conversar aqui. O que é o CIEE, cara? Vamos lá, o CIEE, ele nasceu há mais de 57 anos já. Ele é uma instituição privada, porém sem fins lucrativos, né? Então ela é uma instituição de assistência social. Iniciou em São Paulo, com a junção de alguns reitores de universidade, alguns professores, políticos e empresários que vislumbraram de uma forma diferente esse aluno saindo de uma faculdade e entrando no mercado de trabalho. As pessoas chegavam de uma forma muito crua ainda, somente com a parte teórica. Então, até ele se identificar realmente com o mercado de trabalho, com o trabalho, surgiu essa necessidade do estágio. Uhum. E aí quando começou, foi gatinhando durante um certo tempo, normal, como qualquer outra instituição ou empresa em si, mas hoje é um sucesso, realmente ele faz a diferença, né, hoje para os estudantes e para as empresas no mercado de trabalho. O CIEE está no Brasil inteiro? Brasil inteiro. Então todos os estados do Brasil hoje possuem o CIEE? Exatamente. O CIEE é uma empresa, uma entidade única, porém ela é subdividida de acordo com as federações. Então tem no Rio Grande do Sul, que é o CIEE do Rio Grande do Sul, CIEE Paraná, CIEE Santa Catarina, São Paulo, que abrange Mato Grosso do Sul e outros estados também, mas eles já trabalham no Brasil inteiro, em todas as esferas. Cada município tem um CIEE ou ele é meio que regional dentro do estado? Eu digo assim, aqui, Paranavaí, nós temos a região da Amumpar, né, e que temos 22, 23 municípios. Isso. E que se concentra muitas coisas em Paranavaí. Correto. Né? Cursos técnicos, nós temos vários cursos técnicos, temos as faculdades aí com muito curso. Né? Então vamos pensar assim, um cara que seja de Querência do Norte, né, que seria um município bem distante de Paranavaí, se ele quiser um estágio via CIEE, ele consegue aqui em Paranavaí um estágio em Querência ou não? Com certeza. Como você falou assim, ele está globalizado. Uhum. Hoje não é só essa questão do regionalismo mesmo, como você falou, a Paranavaí ele engloba todos os outros 29 municípios, por ser regional. Mas hoje vamos falar sobre universidade em EAD, no Brasil inteiro. Uhum. Tem estagiário em Paranavaí, onde a universidade é da Bahia. Então, realmente, ele está globalizado todo dessa forma. Ele faz uma universidade em EAD, em outro Mas estado. Ele faz pelo CIEE Paranavaí. Exatamente, ele faz o estágio em Paranavaí. Ele pode fazer. Então, como você falou, a Querência do Norte, sem problema nenhum. A regional, como funciona o CIEE Paraná? Uhum. Nós temos hoje 39 unidades no Paraná todo, que abrange os 399 municípios. Uhum. E essa globalização, como a gente está falando em relação a isso, ele, por ser online, tem muita realmente, até o cadastramento ser online, ele pode atender todas as regiões. A empresa pode fazer o cadastramento lá em Querência do Norte, o aluno vai fazer o cadastramento dele lá em Querência do Norte e vai prestar então o cara não precisa vir aqui. De forma o cara não alguma. precisa vir aqui então e fazer um cadastro, sei lá, não, pessoalmente. Pode tudo online. Tudo online. Tem todo o sistema online, ele pode entrar, fazer todo o cadastro dele, colocar todos os documentos necessários e a empresa da mesma forma. Uhum. Ela pode fazer tudo certinho, ela vai, claro, tanto o aluno quanto a empresa, ela vai para o crivo, né, do normal, de como qualquer, para ser avaliado certinho, para ver se está tudo ok. Autorizado, pode iniciar o processo de estágio, contrato, registro de contrato, tudo certinho. Como que não seria autorizado?
Depende, pode ser de uma empresa que não esteja regulamentada, não esteja correto, um CNPJ não ativo, algo dessa forma, ele vai ser barrado. O aluno é só pela matrícula? Documentação, o aluno tem que ficar bem ciente disso, o aluno tem que estar matriculado e frequentando. Ele tem que estar realmente fazendo o curso. Não basta simplesmente estar apenas matriculado, tem que estar frequentando. E como é que você sabe que o cara está frequentando? Porque o proprietário do estágio é a instituição de ensino, não é a empresa. A empresa é a parte concedente. E nós apenas integramos, nós somos o elo, nós somos a ponte entre a empresa e o aluno. E a instituição de ensino e o aluno. Mas a instituição de ensino é que vai dar o aval e que vai assinar o contrato. Se ele não estiver frequentando, ele não vai ter assinatura. Porque uma vez eu lembro, agora foi interessante, porque uma vez eu lembro, foi um caso antigo, um caso bem antigo mesmo. Eu ainda dava aula num curso técnico aqui do estado. Teve uma menina que fez estágio, mas ela reprovou por falta, pô. Ela era estagiária de um colega no curso técnico e ela reprovou por falta. Então como é que a gente... Aí que eu tenho que estar frequentando. Exato. Então pode ter havido uma falha ali da parte... Pode. Não vou dizer para você que você entra em relação a toda perfeição em relação a esse ponto. Sim, o aluno pode parar de frequentar o curso, só que por isso que existe muito importante a questão, né, da avaliação, do preenchimento da avaliação do estágio, ter isso, por isso tem a necessidade do supervisor realmente ser supervisor desse estagiário. Então, ele fica interligado todos, a instituição de ensino e a empresa ficam interligados em relação a esse ponto. A reprova, então, não seria uma questão, por exemplo, o aluno reprovou por falta, que é o cara que daí não estaria presente. Correto. Não seria uma questão de assim, reprovou por falta, perde o estágio. Não necessariamente. O que acontece? Ele tem que estar frequentando, ele tem que estar cursando para ser estagiário. Sim. Certo? Vamos dar um exemplo. Ele vai iniciar agora em janeiro, fevereiro, vai iniciar o curso e ele conseguiu um estágio. Certo. A empresa, que é a parte concedente, fez o contrato dele por um ano. Certo? Fez lá os 12 meses, a instituição de ensino assinou, o aluno assinou, a parte concedente empresa assinou e o CIE assinou também. Então ele está frequentando. Agora, caso, digamos, ele vai ficar praticamente esse ano todo fazendo o estágio. Se ele vir a reprovar, aí não condiz ao estágio a obrigatoriedade, alguma coisa em relação a isso, e sim ao próprio aluno, né? Sim. O que vai acontecer? O ano seguinte ele vai fazer novamente, ele vai poder ser estagiário? Com certeza. O estágio não está vinculado diretamente ao desenvolvimento educacional dele. O estágio está relacionado ao desenvolvimento no mercado de trabalho e à prática desse aluno, né, que está fazendo a parte acadêmica ou, como você falou, curso técnico. O aluno que, por exemplo, fez a matrícula agora, como você falou, o aluno vai começar as aulas agora nas faculdades em torno do dia 10, dia 12, 14 de fevereiro. Exato. O cara, então, dia 15 de fevereiro, ele com a matrícula já pode procurar estágio? Provavelmente da empresa, a instituição de ensino já vai estar assinando o contrato dele. Já? Com certeza. Primeiro ano, primeiro semestre, primeiro dia, já pode... De acordo com realmente cada conselho, né, tem os seus regulamentos em relação a isso também. E aí, se a instituição de ensino também aprovar, né, esse estágio, ele pode fazer. Na área, um exemplo que eu dou para você, na área da odontologia não pode. Né? Então, isso aí tem digamos assim, o próprio conselho delimita o período que ele possa começar a fazer estágio. Então, cada conselho vai delimitar e vai colocar em relação a esses posicionamentos. Entendi. É interessante que a gente fala disso. Mas eu vou perguntar isso para você um pouco mais para frente. Por enquanto é o seguinte, hoje o CIE Paranavaí, como é que ele está de estágio? Tem muita vaga, tem pouca vaga? Temos muitas vagas. E não tem procura? Esse aqui é o problema, a questão da procura. Nós conversamos sempre com acadêmicos, nós vamos até as universidades, vamos até as escolas, porque o estágio, ele começa a partir dos 16 anos. Então não tem que necessariamente a pessoa só pode fazer estágio que está na faculdade, não. Ele pode começar um estágio hoje no ensino médio. Mas quando você fala do ensino médio, e aí, vamos lá, o aluno que faz um curso técnico integrado, ele começa o técnico integrado com 15, com 14 anos, 14 para 15 anos. Esse aluno, então, não poderia fazer estágio? Só a partir dos 16 anos. Ah, tá. Ele pode iniciar nos 16 anos fazendo estágio. Porque eu lecionei no curso técnico integrado de saúde bucal, mas ele não existe mais hoje. Mas hoje existe o de enfermagem, por exemplo. Enfermagem, né? Administrativo, vários outros setores. A parte que eu conheço é a parte mais da saúde, mas eu sei que existe alguns outros integrados, Informática, né? TI, antiga TI, né? Só que então o aluno que ele termina o que seria o ensino médio, né,
Com o 9º ano ele entraria no 1º ano, o curso integrado eles são 4 anos de antigo segundo grau, né? Isso. Então ele passa para esse antigo segundo grau, que seria o médio na verdade. Exatamente, né? médio, Seria esse o médio. Ele entra com minha filha tem 14 e vai para o 9º, vai entrar com 15 anos. Exato. Então no 1º ano dele desse curso integrado ele não poderia fazer. Estágio não poderia estar fazendo. Ele só pode, a lei de estágio, ela só permite acima dos 16 anos. É interessante, eu não sabia não. A lei não tem essa possibilidade. E qual setor? Como que ele vai estar atuando? Ele vai estar atuando na área administrativa, se for o curso sem essa parte profissional, como você falou, né, esse braço em relação onde temos hoje vários colégios, ele vai estar atuando apenas no administrativo, com supervisão, tudo certinho. E se caso, digamos, ele estiver no profissionalizante, também tendo como você falou, técnico de enfermagem, pode ir para a parte de enfermagem? Pode, não tem problema nenhum. Aí ele vai iniciar nesse setor também. Entendi. Tem essas duas possibilidades. Então assim também, um aluno de 2º grau, de ensino médio, que está num 2º ano de ensino médio normal. Certo. Normal. Então ele também pode procurar o CIEE, mesmo que ele não tenha um curso técnico vinculado, para ele fazer um estágio em alguma área que seja... Setor administrativo. Uma área aberta. Setor administrativo. Entendi. A CBO da administrativa abrange vários setores hoje de empresas, né? Até setores, digamos, a parte de vendas, recepção, todos esses setores estão englobados hoje no administrativo. E quanto tempo o aluno pode estagiar via CIEE? É interessante essa parte, enquanto ele estiver estudando. Sendo aluno, você pode estagiar, acima de 16 anos. Por isso que perguntam muito assim, mas se eu sair, digamos assim, estou nos 16 anos, estou no ensino médio, posso estagiar? Pode. Até quando eu posso estagiar? Você tem um limite máximo de 2 anos em cada CNPJ. Então você vai estar, a empresa só pode contratar o estagiário por no máximo 2 anos. Seria 1 ano de contrato, estendendo, né, ou prorrogando para mais 1 ano. Pode prorrogar por 1? Pode prorrogar por mais um ano, exatamente. Então são máximo 2 anos. Tá. Então ele pode de 1 para prorrogar por 2. Exatamente. Não tem a chance de 3. Não. Tem a chance de 3 somente em casos de algum aluno com PCD, alguma coisa nesse sentido, então pode se prorrogar até o final do curso. Mas é só interessante. Por quê? A lei fala dessa forma. Sendo PCD, pode prorrogar até o final do curso. Mas por que o cara, por exemplo, vamos lá, um aluno que... não vamos entrar na odonto ainda, mas um aluno que faça, vamos supor, direito. Certo. Entendeu? Faça fisioterapia, faça qualquer outro curso. Certo. Ele já começou um estágio, por exemplo, no 1º ano. E eu gosto do cara, vamos supor, eu gosto do cara. Pô, o cara é bom. Mas por que eu só posso ficar com ele 2 anos? E eu não poderia... E ele está no 1º ano, o curso tem 5. Por que eu não posso estender para ele? Entende-se da seguinte forma. Você não pode contratar mão de obra barata. Ele pode ser classificado como mão de obra barata. Mas não sou eu que dou o preço? Sim. E se eu quiser pagar mais? Independente. É o que a lei permite. Porra! Se você fizer a mais, você já vai estar contra o próprio contrato. Aí ele perde o direito, perde todo o total, né? A questão da lei, digamos, todas as diretrizes da lei, e aí ele é um funcionário seu, CLTista. Valor, vamos lá então. O CIEE ou a lei me fala valores mínimos e máximos? Não. O correto é você buscar no mercado pelo menos um parâmetro. Se não jogar muito baixo também, não muito alto também. Quantas horas esse cara vai trabalhar? Máximo 6 horas diárias, ou seja, 30 horas semanais. Não se ultrapassa isso. Isso é bem importante. Pode ser de segunda a sábado? Pode ser de segunda a sábado. A única coisa é que não pode ultrapassar as 30 horas, certo? Se passar? Se passar, desvincula a lei. Descaracteriza. Então tá. Ele entra na parte trabalhista, né? Entra na parte Quanto é o salário mínimo hoje? Está 1.500 e alguma coisa. Então né? vamos lá, 1.500. Então se o cara, vamos supor, trabalha 30 horas, o nosso jornal trabalha 40, se eu quiser pagar 1.200 por cara, eu estou fora da lei? Não. E se eu quiser pagar os 1.500? Se você pode pagar até, se ele aceitar, você pode pagar até 600. Fica até o critério. Porque essa aí foi uma das formas onde a própria lei, digamos assim, para facilitar também, né, para o ingresso desse estudante no mercado de trabalho, facilitou para a empresa esse parte, digamos, de negociar com o estudante. Por quê? Porque você não está pagando um salário. Ele não é salário, ele é uma bolsa auxílio. Salário você vai pagar para o teu funcionário registrado em CLT, como manda, né, as leis da consolidação das leis do trabalho. O estagiário, ele é um auxiliar, certo? E ele vai estar se capacitando também na parte prática, na sua empresa, na sua entidade, e fazendo, digamos, colocando em prática o que ele aprende na teoria. Quando você fala em bolsa auxílio, quando você fala em bolsa auxílio, diferente de salário e tal, beleza.
contratei o cara, Certo. né? Falei, Marcão, ó, eu mando aí ou eu abro uma vaga? Você pode abrir a vaga no sistema. Eu abro a vaga, mas já Vai posso ter- direcionar para uma pessoa. Com certeza. Você, Beleza. eu já tenho a pessoa Top. indicada. Ó, o fulano é um estudante que veio te procurar, você achou interessante, gostou da desenvoltura dele, vou contratar. Cara, você tem o teu cadastro no CIE? Não, não tem. Então já faz, que é simples, ele vai fazer como estudante, colocar os dados certinho, e você já abre a vaga com os dados dele, automaticamente você já reserva. Vai para o crivo da avaliação, né? Tem que realmente ver tudo certinho. Se Isso é rápido? É rápido, até 48 horas. Verifica tudo certinho, instituição de ensino, aprovou tudo certinho, assinatura. A responsabilidade de coletar essa assinatura é do estudante. O CIE automaticamente assina e as demais, a parte concedente e a instituição de ensino tem que assinar também. O correto é esse aluno iniciar o processo de estágio somente após a assinatura de todas as 4 esferas. E quando você fala de bolsa auxílio, beleza, diferente de salário. Final de ano, esse cara tem direito ao quê ou simplesmente a bolsa auxílio? Ele tem direito, como qualquer pessoa, digamos, teria direito a um recesso, né? Como se fosse umas férias, né? Qual que é o direito dele? É realmente 30 dias, após 12 meses, ficar 30 dias, né, de gozo dessas férias. Isso se eu fosse continuar, isso se eu fosse continuar, porque você falou que ele tem um ano, né, que eu posso prorrogar por mais um ano. Então, assim, se eu contratei um fera, né, só que, pô, não deu para eu continuar por qualquer motivo, Sem né? problema. Quando eu falo para ele bem assim, falo, ó, não vai dar mais, né? Ele tem direito a alguma coisa nesse término de contrato ou ele não tem direito a nada? Ó, a rescisão ela pode ser bilateral, unilateral, da forma que for. O estudante, o estagiário, ele não tem vínculo trabalhista nenhum. Então, a partir do momento que você fala assim, ó, a partir de manhã eu não preciso mais que você venha, porque não tem que ter motivo específico, ele não vem mais e você vai acertar o saldo dos dias que ele estagiou, né, que está dentro do acordo, dentro certinho, e contar o período também referente a esse recesso. Trabalhou 5 meses, então ele tem direito a 5 12avos então ele teria direito de recesso ao valor da bolsa. Seria um recesso, as férias remuneradas? Como se fosse realmente umas férias mesmo. E aí, mas aí depois ele você pode acertar no final, não dá férias para ele, pode acertar isso aí no final também, né? Na hora que você for fazer a rescisão, vai ser contado os 12 meses, vai ser o valor da bolsa, a tua bolsa é R$800. Então, e ele trabalhou em dezembro, trabalhou 15 dias. Você vai fazer os 15 dias que ele trabalhou, mais o valor do recesso, mais vamos dar o exemplo dos R$800. Entendi. E 13º tem direito? Não, 13º, férias, 13º, né, um terço de férias, isso é CLT. Aí não tem nada, não tem vínculo nenhum. Então o estagiário ele não tem vínculo trabalhista. Por isso que é importante seguir, como eu estava falando anteriormente, seguir a lei para não virar vínculo trabalhista. A partir do momento que você coloca ele a mais de 6 horas trabalhando, ou ele coloca em horários, digamos que não está no contrato, trabalhando, compensação de horas, está quebrando o contrato. Aí compensação de hora pode fazer, então? Não pode fazer. Não pode fazer. Se ele trabalhar, ele trabalha 6 horas para você, ele faz estágio 6 horas para você por dia, mas daí na segunda-feira ele só vai poder ficar 4 horas. Essas 2 horas você desconta dele. Você pode descontar, você pode fazer o contrato por horas, sem problema nenhum. Você vai descontar. Mas na terça-feira ele vai fazer 8 horas. Não pode, está quebrando o contrato. Ele não pode fazer, então? De forma alguma. Caraca, velho. De forma alguma. Eu achei que pudesse, assim, como são 30 horas, eu achei que, por exemplo, segunda-feira, vamos supor, eu dou aula das 7h30 às 9h, mas aí eu venho para o consultório das 9h ao meio-dia. São 3 horas. À tarde eu volto para a faculdade, não trabalharia. Correto. Mas na terça eu não dou aula. Então ele não poderia ficar essas 6 horas e compensar mais 2. Não. Fazer 8 horas diárias. Que daria as 30 semanais. Mas ultrapassa as 6 horas diárias. Então ele só pode 6 horas diárias. O máximo é 6 horas diárias. Mas ele pode fazer 2 de manhã e 4 à tarde. Pode, sem 4 problema de nenhum. manhã, 2 à tarde. De acordo com o critério, digamos, do estudo dele, né? O que não pode também, obviamente, atrapalhar o estudo dele. Claro. Então, se ele puder, ele vai estuda à noite, trabalha de manhã à tarde. Não dá tempo para você isso não, cara. Porque assim, eu vejo e via, né, muito aluno que às vezes fala, meu patrão não quer me liberar para fazer o estágio. Dá trampo para vocês isso? De certa forma, sim. Com certeza ele tem essas possibilidades. Mas assim... Mas na lei ele não tem direito daí?
Ah, mas é estágio obrigatório, né? A estágio obrigatório é uma coisa, estágio remunerado, no caso, é outro segmento. O obrigatório, obviamente, que ele está dentro de uma grade curricular, aí é como se fosse uma matéria. Então isso daí esse aí ele não pode fugir, porque ele não vai colar grau, depois não vai se formar. Agora o não obrigatório, que é um estágio remunerado, que realmente isso aí também parte da vontade do aluno ter esse crescimento, aí é diferenciado em relação a isso. Dentro da lei, a pessoa, digamos, toda a empresa concedente, a parte concedente, ela tem que ter realmente essas informações do que a lei fala sobre você colocar um estagiário dentro da empresa. Ele tem alguns direitos, né, que são garantidos pela lei. Um exemplo, semana de prova, ele pode sair mais cedo? Pode. Tá? Ele pode ter uma redução de carga, sim, sem problema nenhum, ele continua sendo remunerado daquela forma. Mas isso tem que ser conversado as duas partes ou ele simplesmente pode solicitar e pronto? Não, ele tem que a universidade ou a escola, ele tem que mandar uma documentação para a empresa informando que realmente isso vai acontecer e a empresa pode acatar em relação a esse tipo de... Pode acatar, não é obrigada. O correto é acatar sim, porque está dentro da lei. O não acatamento ele pode também quebrar esse vínculo do estágio. Porra, essa parte também eu não conhecia. É interessante, a questão assim, a lei de estágio, ela não é uma lei muito complexa. Mas isso é desde o começo ou não? Porque eu já tive TSBs, né, estagiando via CIE. Né? Ela nunca pediu e eu nunca nem soube. Mudou muita coisa. A lei... Porque isso foi antes da pandemia, foi 2018. Não, a lei... Foi 2017, 2018. A lei, ela é do ano 2008. Teve algumas alteraçõezinhas, algumas resoluções, mas assim, a lei em si é 2008. Entendi. Então, desde então, foi a modificação, né, da lei de estágio, em 2008 em diante, funcionando com essas regras, né, dessa forma. É que eu lembro que, inclusive era minha aluna lá na escola, né, e eu sabia, semana de prova, né, eu dava prova para ela, então eu sabia. Mas ela nunca solicitou hoje eu preciso sair mais cedo, essa semana eu posso sair mais cedo porque eu tenho que estudar. Você tem que pegar a documentação da instituição de ensino para levar. Acaba que é chato. Aí tem muitos alunos assim, ainda tem muito lugar, aí tem várias ainda pessoas que têm isso na cabeça, que o estagiário é aquele que tem que fazer tudo, faz tudo e não pode reclamar de nada. Está errado. Está errado porque ele está lá para realmente contribuir com a empresa, para ele mesmo também, né, para ter esse crescimento, e a empresa quando a empresa tem a consciência que o estagiário pode realmente ser o futuro colaborador dele, colaborador com qualidade, como realmente falar assim, mão de obra com qualidade, está ali dentro do estágio. Sim. Ele está iniciando esse processo no formato daquela empresa, ele não tem vício nenhum de outras empresas, porque ele você não pode exigir de um estagiário experiência. Você tem que ter experiência. Claro. De forma alguma, ele está estagiando. Pegou o currículo, você estagiou 5 vezes. Não, mas independente, pode ser interessante isso? Pode, tem empresas até que procuram em relação a isso, mas não é o correto. Ele é o correto, isso aí não vai ser. Quando você falou, né, só pode 2 anos, se o cara está num curso de 5, já estagiou em 5 lugares, eu seria o 5º, eu particularmente... Mas é que tem os dois lados, né? Claro. Tem o lado concedente mas aí de novo, aí entra de novo na parte. Se eu gostei do cara está comigo no primeiro ano, gostei do cara, ele ficou o primeiro, ficou o segundo, e eu vi potencial e vi tudo nele, só que daí não dá para contratar ainda. Não dá para contratar, porque especificamente, um exemplo, lá no caso da odontologia, não vai contratar como dentista, aí não tem como. Odontologia, você está citando muito odontologia, vamos lá. Odontologia, cara, o que se fala de estágio odontologia? Vamos lá, TSB e acadêmico. Vamos lá. Essa é interessante também, doutor, pelo seguinte, o dentista ele pode ser o supervisor do TSB, sem problema nenhum quanto a isso. E ele é obrigatoriamente o supervisor do acadêmico de odontologia. A odontologia em si, a questão da odontologia, ele só pode iniciar um processo de estágio a partir do 5º semestre, certo? Então, tem esses detalhes. Isso depende do tipo de curso, né? Depende do tipo de curso. Exatamente. Mas o TSB, você pode contratar ele já do início do porque o TSB, porque o TSB subsequente, né? Que hoje Paranavaí, não sei nem se está aberto, mas o ano passado tinha o TSB subsequente, né? Já são alunos que já terminaram o ensino médio, né? São todos já acima de 18, 19 anos, né? Então eles já poderiam sim, né? Estagiar.
Essa questão de estágio, doutor, só para deixar mais claro, senão a gente já vai para esse aspecto da odontologia e foge um pouquinho. O que tem que estar consciente? Estudando. O aluno está estudando, ele pode estagiar. Qual a idade? De 16 a 199 anos, independente. Por quê? Porque você fala assim, mas ele pode ser estagiário, como só respondendo também aquela pergunta em relação a quanto tempo ele pode. O tempo que ele estiver estudando. Você saiu de uma faculdade e entrou em outra faculdade, você pode ser estagiário sem problema nenhum. Mesma coisa também do técnico para o superior. Independente, você pode estar estagiando de qualquer forma. Ele deve mudar alguma coisa só no cadastro. Vou te dar um exemplo. Teve alunos agora que terminaram o curso, certo? Então, automaticamente, o contrato está extinto. Terminou o curso, não tem como realmente você ser estagiário. Mas iniciar uma pós-graduação. Aí tem estágio para pós-graduados. Ele só muda um cadastro do CIE. Exatamente. Só muda o cadastro e a parte tipo concedente. Subnível. Exatamente. Subnível. E a parte concedente também. Então ele é um... daí eu procuro um pós-graduando. Exatamente. Eu procuro alguma coisa então, do tipo. é só para ficar claro isso. Ele tem que estar estudando. Estudando sem problema nenhum. Quando você fala de novo do TSB, que isso é bem polêmico, né? Quando você fala no TSB, né? O TSB ele é o técnico em saúde bucal. Certo. Né? Ele é o antigo auxiliar que não é auxiliar. Correto. É o técnico em saúde bucal. Né? Beleza. Ele é o cara que ele vai me auxiliar no meu serviço diário. Né? Ele vai me ajudar durante o atendimento, ele vai me ajudar o pós-atendimento, na organização de sala, coisa e tal. Ok. E o acadêmico de odontologia? O acadêmico de odontologia grau superior. Certo. E aí, o que ele pode, o que ele não pode? Porque na nosso código de ética não poderia. E aí? Tá, vamos lá. O que fala a lei e o que o próprio conselho também determina em relação ao estagiário. Sim. Que esse termo auxiliar, que para odontologia ele pega um pouquinho. Por quê? Eu acho até pejorativo, cara. Mas o que é o estagiário de qualquer área? Ele é um auxiliar. Ele vai te auxiliar. Ele tem que obrigatoriamente ter um supervisor. Certo. Ele não pode ficar sozinho. Isso aqui está na lei que realmente tem que ser designado. Então, a empresa, vamos lá, você tem a sua clínica, né, uma clínica com inúmeros dentistas, e aí você vai quer colocar o estagiário de odonto lá dentro. Maravilha. Vai ter que ser designado realmente um supervisor, dentista, formado com CRO, tudo certinho, ativo, para ser o supervisor desse aluno. Para esse aluno ele pode ter mais 9, então, ou seja, um supervisor pode ter até 10. Então ele teria que ter vínculo com a instituição. Exatamente, tem que ter, obrigatoriamente tem que ter vínculo. Então, na verdade, aquela clínica, aquele local, aquele consultório, ele acaba sendo um estágio obrigatório, seria um estágio acadêmico. Não, obrigatório está dentro da grade. Mas aí, para você ter um estágio obrigatório na tua empresa, você tem que ter um convênio com a universidade. Não faz sentido a faculdade daí abrir esse campo de estágio e o dentista também, sei lá, o dentista não receber da faculdade. Né? De uma certa forma não faria. Diferente do TSB, que o TSB ele vai ser o meu técnico. Correto. O TSB sim. Mas assim... Porque a gente sabe que o acadêmico odontológico, ele não pode trabalhar diretamente na boca sem um professor. Supervisão, exatamente. Sem a supervisão e sem um professor. Exato. Né? Então, assim, o que eu vejo às vezes é o acadêmico de odontologia pegando o espaço do TSB. No campo de estágio. Hoje, de certa forma, sim. Isso só aqui ou você vê isso nas convenções? Praticamente, digamos assim, isso não é uma coisa regional. Isso daí realmente... Por quê? Porque o acadêmico ele também quer aprender. Ele também tem esse direito de aprender. Claro. Eu concordo, realmente, ele não vai ser um auxiliar, mas para você aprender algo, para você realmente colocar em prática, né, você tem que se sujeitar realmente a esse auxiliar, como você falou, esse termo. Mandei a vaga para você, né? Certo. Só que se eu colocar que eu preciso dessa vaga para ele me auxiliar, né, na minha rotina clínica diária, o meu código de ética não permitiria isso. Porque ele... O termo. Até porque, vamos supor, eu não sou vinculado à instituição de ensino. Eu sou um clínico da cidade. Certo. Né? Você nega esse contrato ou você abre esse contrato? Vamos lá. Quem vai negar ou não vai ser a instituição de ensino. Certo? Começa aí. Porque, como eu falei lá no começo, ela é a proprietária, a instituição de ensino é proprietária do estágio. Não, a empresa é somente a parte concedente. E nós fazemos o contrato, fazemos esse elo. Então, o que vai acontecer? A instituição de ensino não vai aceitar esse contrato da forma que você está especificando.
Mas voltamos lá. O que o estagiário de odonto pode fazer? Aonde que ele pode chegar supervisionado, como foi falado? Ele pode fazer a limpeza, ele pode já estar iniciando o processo de restauração, ele pode estar te auxiliando em cirurgias. Tá? Isso realmente está dentro do CFO, essas normativas a respeito do estagiário. Mas sob a supervisão de um professor. Supervisão de um... Não, tem que ter um supervisor. O supervisor tem que ser formado em odontologia, está capacitado para ser supervisionado por ele. Essa parte professora, realmente, você que está falando. Então, realmente, para mim, o supervisor ele tem que ser formado em odontologia. Sim. Certo? Obrigatório, obviamente, que ele tem que estar supervisionado pelo professor. É porque daí, de novo, causa de novo o conflito do TSB com o futuro cirurgião. Exatamente. Causou o conflito de novo aí. Eu entendo hoje o mercado hoje ele é concorrido pra caramba. Tem falta hoje de estagiário na área da odonto aqui. Em Paranavaí tem falta. Exato. Né? A gente vê pelo grupo de dentistas da cidade, toda hora, alguém tem algum para indicar? Muita alguém gente. Tem algum para indicar? Tem várias vagas abertas em relação a isso. Tem bastante vaga lá? Tem bastante vaga. Tem essa procura realmente, hoje mais claro nessa vaga do TSB, mas como você falou, se o município não tenha realmente o curso técnico, acaba realmente, sim, né, de uma certa forma. E é uma coisa, cara, que eu sempre brigava com o pessoal do núcleo regional lá, é que eles falavam que o curso não tinha mercado. Falava, cara, tá aqui, ó, olha aqui o grupo dos dentistas, todo mundo pedindo. É porque, assim, fugindo um pouco do papo, né, só assim, é porque quando o aluno vai para um curso técnico de saúde bucal, era o que o Estado falava, eu ficava fudido de raiva, cara. A enfermagem forma 25, 28, 30 alunos. TSB só forma 10, 12. Você vai no hospital, você vê o técnico de enfermagem trabalhando, você sabe que ele vai ajudar nisso, ajudar naquilo, vai tudo. Só que quando você vai no dentista, você acha que o auxiliar só suga. Você acha que o dentista só vai sugar e lavar instrumental. Aí quando tem que estudar, quando tem que estudar anatomia dental, tem que estudar patologia, tem que estudar um monte de coisa, cara, o cara espana. Exato. O cara espana. Já um acadêmico não, porque o acadêmico tem noção de que ele vai fazer tudo isso. Né? E o núcleo nunca entendeu. Por isso que hoje a gente vê que tem muita vaga de TSB aberto e o núcleo briga que não abre o curso TSB, porque na visão do Estado não é um curso que seria rentável. Porque entra 35, se não me engano, é o número mínimo, e acaba assim, teve turma nossa lá que formou com 10. Né? Teve turma lá que formou com 10. Né? Só que porque, cara, os caras não têm noção do que vai estudar. Eles acham que é só segurar o sugador. Eu acho que assim, realmente falta essa informação. Porque o técnico, ele pode ir para outras áreas, pode ir para a área de prótese. Não, porque aí é o técnico de prótese. Sim, mas ele pode se interessar nessa área e vai fazer um curso técnico de prótese. É porque assim, aí como você falou, o técnico de saúde bucal também, no nosso código de ética, ele está lá, o técnico, não o auxiliar. O técnico, ele pode fazer profilaxia supervisionada. Exato. Né? Tomada radiográfica. Na verdade, eles podem fazer procedimentos reversíveis. Né? Vamos falar de uma restauração. Eu, dentista, posso abrir uma cavidade, remover a cárie, fazer a proteção da polpa e deixar o técnico fechar, fazer a restauração definitiva. Ele pode. Ele não pode, o técnico não pode, de acordo com o nosso código, abrir a cavidade, limpar, remover a cárie, porque isso é irreversível. Uma vez aberto, não tem como perder a estrutura dentária. Né? Isso já o acadêmico de odontologia pode via estágio, até o estágio obrigatório em faculdade. Né? Porque a faculdade tem vários estágios obrigatórios. Mas aí, como você falou, daí dentro já é supervisionado por um professor. Porque daí tem os estágios obrigatórios na faculdade. A instituição aqui mesmo tem estágio via SUS, tem atendimento clínico todo dia, tem atendimento clínico à noite, tem vários campos de estágio. E aí sim, porque daí o cara está estudando realmente para isso. Com certeza. Né? É um choque bem difícil isso daí, né, cara? Com certeza, mas vamos lá. É ambíguo também. Exatamente. Mas é importante, outro detalhe também bem importante, doutor, falar sobre essa questão, principalmente de estágio. O que em si, digamos assim, quais são os direitos também desse estagiário? Né? Como eu estava falando, como foi falado em relação às 6 horas, por que das 6 horas? As 6 horas é para realmente ele não ter problema com a própria convívio normal na vida dele, pessoal, e também o estudo. Não pode realmente o estágio ser um problema para ele dar continuidade no próprio estudo. Não tem lógica em relação a isso. Aconteceu alguma coisa, esse estagiário está assegurado em relação a algum problema, alguma acidente de trabalho, alguma coisa? Isso acontece? Sim, ele tem um seguro obrigatório. Esse seguro obrigatório ele é pago como? Ele é pago assim, a empresa quer ser, digamos assim, a clínica quer fazer... O que o CIE cobra de mim? Vamos supor, eu quero abrir uma vaga.
que o CIE cobra de mim nessa questão seguro? Ou seja, eu sei que vocês vão me pedir tudo que eu tenho, vai ver se minha empresa está certa, ou se meu CPF está certo, beleza, você me liberou. Mas eu tenho um estagiário aqui, o cara cortou o dedo. Exato. Durante uma cirurgia. Por isso tem essa contribuição institucional. O que você vai gastar? Qual que é o teu custo que você tem exatamente com o estagiário? E o que você me fornece para eu querer abrir a vaga com você? Beleza. Como que funciona em relação a isso? Claro, a empresa vai fazer o cadastro, vai ser avaliada e vai ser confirmado realmente essa possibilidade de você ter estagiário. O aluno, por sua vez, vai fazer o cadastro, tanto dentro do conforme em relação ao estudo, ao que ele está estudando, está dentro certinho, vai dar o aceite, acabou. O que nós temos a ligação? Nós temos a ligação com a instituição de ensino também. Então a gente tem um convênio com a instituição de ensino desse estudante. Ah, Marcos, mas o cara iniciou uma faculdade, como eu falei, lá em Sergipe, não tem o convênio. Nós vamos fazer o convênio com essa universidade para que esse aluno possa fazer estágio contigo, independente. Então vamos lá, o que é essa contribuição institucional? Ele é 10% do valor que você vai pagar de Bolsa Auxílio. Certo. Tá? Então eu pago 600, na verdade 60 é 660. R$660. Mas o estagiário ele recebe 600. E eu vou pagar 60 por CIE. Exatamente, não tem desconto nenhum. Se é 500 é 50, se é 1.000 é 100. Exatamente. E dentro desse valor é que é feito o pagamento desse contrato, desse elo, né, o contrato em relação a ele e esse seguro obrigatório. Então, aconteceu, como você falou, cortou o dedo, ele vai procurar auxílio médico, vai tudo que tiver de custas, esse seguro vai bancar, vai pagar. Então, ele vai acionar o seguro e o seguro automaticamente vai cobrar todas as custas que ele tiver com os problemas. E eu como contratante? Você como contratante, a tua empresa tem o seguro independente dela, mas você não vai ter problema nenhum em relação à parte trabalhista, alguma coisa com esse estagiário. Trabalhista não tenho nada. De forma alguma. O cara, vamos lá. Como eu falei, vamos lá, não pode fugir, digamos assim. Eu contratei um estagiário de odonto aqui, né, de um TSB, e ele estava lá no banco, foi atropelado. Não. Perdeu completamente o contrato, perdeu totalmente o vínculo que realmente tinha como estagiário e estava como teu funcionário. Aí realmente você não perde. Então, dentro do contrato, dentro dos horários e dentro do contrato, está realmente segurado. Então também, falando dentro de horário, que daí vai ser minha pergunta. Vamos supor, dentro do horário. O cara eu abri o estágio para ele e eu falei para você que ele vai trabalhar 4 horas da tarde e 2 de manhã. Certo. Né? Vamos supor que esse meu estagiário, ele furou realmente o dedo, ou ele queimou o dedo na seladora, ele sofreu um acidente de trabalho dentro do meu consultório, só que tinha extrapolado às 6 horas. Porque, por qualquer motivo, que às vezes não foi nem por má fé, nem do dentista, nem do estagiário, aconteceu realmente que ele ficou 20 minutos a mais. Né? E ele sofreu esse acidente. Vamos supor, ele queimou o dedo e realmente foi uma queimadura muito feia. Correto. Né? Aí ele foi lá, procurou o serviço médico, tudo via o seguro dele. Só que o cara perdeu a sensibilidade na ponta do dedo. Né? E isso já foi constatado depois de 6 meses que ele sofreu todo o acidente. Tudo continuou trabalhando normal e tal. Na trabalhista alguma coisa, ele vai poder entrar contra mim, por exemplo, porque ele queimou o dedo e perdeu a sensibilidade? Ou contra o CIE, ou contra a instituição? Aí já seria uma pergunta um pouquinho mais elaborada para um advogado trabalhista, algo em relação a esse sentido. O que o seguro cobre são realmente os acidentes. Seguro cobre até morte, para ter uma noção. Só que somente e os acidentes, né, de trabalho em si. Então essas miúças em relação à continuidade, a outros problemas, daí eu preferia estudar um pouquinho melhor para responder especificamente para ti. Se pega assim, a gente sabe hoje que, por exemplo, a transmissão de doenças via contágio via sangue, ele existe ainda, né, claro, e vai existir. Mas, por exemplo, por pérfuro cortantes. Aí o cara está estagiando também, né? E ele pisou na bola e ele foi mexer numa lâmina de bisturi ou numa agulha, seja contaminada. Correto. Né? Todo mundo tem muito medo do HIV, sendo que a hepatite é pior, assim, o contágio da hepatite é pior do que do HIV. Mas enfim, o cara desenvolveu uma doença dessa. Né? E aí? O que esse seguro faz? Porque, de novo, ou seria já a área trabalhista. Né? Exatamente. Enquanto ele fez o tratamento ali, só que o hepatite, o HIV é a vida inteira. Correto. Né?
Isso seria já uma área trabalhista ou é o seguro ali também, enquanto estagiário está coberto, alguma coisa, só que acabou o estágio e aí? Não, então ele está coberto no período de estágio, Uhum. correto? O seguro ele funciona, realmente a parte funcional dele é pelo período de estágio. Uhum. Como você falou assim, mas eles acabou se contaminando e foi depois de 3, 4 meses depois aconteceu alguma coisa, pode voltar? Aí realmente pertence essa pergunta aí, a parte de direito do trabalho, trabalhista em relação a isso. O que tem que ficar claro? O estagiário não tem vínculo nenhum trabalhista. Dentro da CLT, você paga INSS, você tem os descontos, tudo certinho para se manter isso. Na questão de estágio, não tem vínculo trabalhista. Então, não tendo esses vínculos trabalhistas, pode acontecer isso, vai do bom senso, vai também do deferimento ou indeferimento do próprio juiz. A gente fala de novo de trabalhista, eu sei porque, cara, eu já vi uns casos, né? Contratei o estagiário, só que eu não estou pagando o cara em dia. E não estou pagando o cara, às vezes, nem mensalmente, vamos supor. Eu coloco lá que eu vou pagar o cara todo dia 10, né? Aí tem vezes que eu pago dia 12, tem vezes que eu pago dia 15, tem vezes que eu pago dia 18. Embolei 2 meses, 3 meses, e aí? Não é o correto. Porque dentro do contrato que você assinou, vai estar lá o dia, a data certinho de pagamento. É um contrato. Sim, claro. É um contrato, e esse contrato ele tem que ser, foi celebrado, foi assinado por todas as partes, ele tem que ser realmente mantido e dessa forma. A partir do momento que você, como eu falei, desde até mesmo da questão do horário, ultrapassei o horário, desvincula esse contrato. A lei, a partir do momento que você não pagou o teu funcionário, ele automaticamente está trabalhando sem remuneração nenhuma, nem a bolsa não está recebendo, ele vai ter que cobrar os direitos dele. E a partir do momento que ele cobrar os direitos dele, ele vai cobrar o direito trabalhista dele. Então vai cobrar todos os direitos referentes a trabalhei 3 meses sem receber, meu estágio não pagou, você vai pagar como se você tivesse. Então. Exatamente, vai pagar, ele vai entrar como se ele estivesse trabalhando de graça. Talvez pode colocar até de forma escravo. Se ele colocar, se fudeu, dependendo. Exatamente. Por isso que a gente fala assim, a empresa, em parte concedente, tem que realmente se lembrar da forma mais correta porque possível. se o cara não paga, tá fudido, então. Exatamente. Porque ele sai da parte vai cobrar daí. Ele vai cobrar 13º, férias. Porque daí o advogado vai meter tudo que pode. Ele vira um funcionário teu sem... o advogado aí vai dar um jeito de fuder o cara que não pagou. De uma certa forma, assim, digamos, tá errado. Se existe isso pode acontecer também excedendo os horários, da mesma forma. Mas ele quebrou o contrato, vamos lá, João. O estagiário informa o CIE ou ele já pode direto procurar o advogado? Fica a critério dele. Tá. Fica a critério dele. Ele pode se informar no CIE e realmente nós somos parceiro, obviamente, da parte concedente e por isso nós informamos bastante em relação e colocamos todas essas informações para o empresário, para a parte concedente. Informamos também ao estudante o que ele realmente tem direito e sempre falamos, lê um pouquinho, lê a lei, estuda um pouquinho sobre isso que é importante. Perdeu essa questão, quebrou esse vínculo do contrato de trabalho, independente, ele vai procurar os direitos dele, ele pode procurar os direitos dele. Claro, houve atraso, era para pagar dia 10, a empresa não conseguiu, pagou dia 15, dia 12, aconteceu alguma coisa, ou até embolou um mês no outro. Aí vai do bom senso da empresa e do bom senso do estagiário também em relação ao que vai ser feito, né? Eu sou estagiário e eu não estou recebendo, né? Eu tô nessa questão aí que eu estou meio lascado. Certo. Se eu te procuro, beleza, vou lá pessoalmente, Marcos, eu trabalho pro Deocleciano de Almeida, né? Desculpa se existe um Deocleciano de Almeida aí no mundo, né? Mas trabalho para esse cara e o cara não está me pagando. O que você vai me ajudar? Nós vamos entrar em contato, primeira coisa, entrar em contato com a empresa. Tá? A empresa fez um contrato com a gente, fez um convênio com a gente, informando que ela queria um estagiário remunerado, então que ela iria pagar. Vamos entrar em contato para descobrir, ver o que está acontecendo. Sim. Tá? Aí vai vir uma explicação da empresa, vamos explicar para a empresa que esse estagiário pode procurar os direitos dele e realmente vai ser mais penoso para a empresa o custo que vai ter para ela mesma. Se faz esse direcionamento no caso, por exemplo, de uma carta trabalhista ou se só fala para o cara, Não, porque dentro do próprio contrato, nosso contrato, está especificando essas cláusulas, que é de responsabilidade da em parte concedente o pagamento dessa remuneração, né, dessa bolsa. Mas eu estando lá, eu falo para você, mas Marcos, você não tem mais nada para me ajudar a não ser ligar lá para o meu patrão? Ou você tem um jurídico também que poderia realmente... Não, a gente pode assessorar sem problema. O acadêmico, como empresa também, a gente pode assessorar sem problema. Nós temos jurídico,
do CIE. Porque se eu demito um cara, simplesmente, eu também preciso te justificar, eu preciso falar alguma coisa bem assim, ó, eu tenho um estagiário lá que realmente não deu certo, por qualquer motivo. Né? O cara não tem perfil, qualquer coisa. Você vai fazer a rescisão dele no sistema. Eu só faço vai rescindir, rescindir o contrato. Não preciso te avisar, de forma alguma. Automaticamente o nosso sistema vai informar que a sua empresa rescindiu o contrato com fulano. Nós temos a informação automática. E isso não me dificultaria num novo contrato. De forma alguma. Contudo, se eu não pago o cara, vocês dificultam. Aí realmente, porque daí fica um pouquinho complicado, porque para o próximo estudante, você vai colocar uma empresa que tem problemas em relação a isso. Não, claro, obviamente que você não vai... Já aconteceu isso? Não de bloquear a empresa. Não de bloquear a empresa, mas de conversar com a empresa. Olha, vai acontecer e realmente a empresa não quer problema trabalhista. Então acaba realmente acertando, né, e tudo certo. E não fazendo, muitas vezes não fazendo, outras vezes com outros estagiários. É raro acontecer. Já aconteceu aqui já? Aqui não. Não? Não. Não diretamente, assim, digamos, teve problemas com o estagiário? Teve, mas foi resolvido. Tá? O que a gente pode fazer? Se a empresa, quero que o estagiário vá para frente, aí o problema não é nosso, não tem mais o que fazer. O estagiário pode realmente procurar os direitos dele e certamente vai ganhar, porque o que está dentro do contrato, por isso que nós falamos assim, a lei ela é para todos. Então, certo também, eu como estagiário, certo eu ter um livro de ponto, ter... Não necessariamente, não tem necessidade de você ter esse livro de pontos, não. O que você não pode, digamos assim, o que caracteriza, doutor? Vamos lá, como fazer esse ponto assim, ele só pode ficar 6 horas. O que vai caracterizar hoje numa trabalhista? Ele ter provas realmente, né? Ele vai ter que comprovar que ele ficou 8, 10 horas trabalhando, ele consegue provar isso com celular, com filmagem, e também aquela questão assim de testemunhas. Hoje a justiça também trabalha. Daí levar testemunhas lá. Fala, não, realmente, trabalha das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Ele muitas vezes nem estudando direito está, ou chega atrasado. Então realmente pode acontecer. Mas eu acho que deve ser bom, então, a gente ter um livro de ponto, manter vamos supor, o cara fala que eu atraso o salário. Você tem como saber? Que é a parte por isso. Você tem como saber, por exemplo, eu falo que eu vou pagar todo dia 10. Certo. Né? Mas não paguei. Né? Então vamos lá. Tem como você saber que eu não paguei dia 10? Então vamos lá. Se você não for pagar nosso contrato, você vai pagar por um boleto, certo? Nós vamos emitir um boleto e você vai pagar esse boleto e esse boleto já vai estar automaticamente o valor da bolsa auxílio. Vai estar se eu pago 600, vai um boleto para mim de 660. Exatamente. Você vai pagar 660. O valor da Bolsa Auxílio vai para a conta desse estagiário e a CI fica para o CIE, certo? Essa é a melhor comprovação, a melhor forma, a melhor comprovação, porque você sabe se desvincula completamente. Aí você fala assim, não, mas eu quero pagar meu estagiário em dinheiro aqui dentro da empresa. Posso fazer isso? Pode, assinando um termo que você vai realizar isso. Porque daí nós não temos a responsabilidade em relação a isso. É só R$60 daí no caso. Exatamente. Aí só vem o boleto para você dos R$60. Então eu posso falar que eu você vou pagar... Pode. Então, mas aí é ruim para o CIE, então, hein? É ruim para... Porque se eu falo que eu vou abrir um estágio por 300 e na verdade para o meu estagiário eu pagar 800, você recebeu 30. Aí você está realmente modificando o contrato, você pode ter trabalhista depois também. Para o CIE, não. Eu falo que o problema vai ser para a sua empresa, que daí pode receber uma trabalhista depois e ter, porque não vai estar de acordo com o contrato. O nosso contrato vai estar no valor que você colocar. Sim. Então, realmente... Oi? Não, pensando assim... Não vale a pena. Eu falo assim, não vale a pena porque hoje o custo para você manter o estagiário é muito baixo. Se você parar para pensar como empresário, você não tem 13º, não tem férias, não tem contador. Hoje o máximo que você tem que fazer para o teu contador é informar para ele informar no E-Social, mas não tem custo. Não tem um custo, digamos assim, de INSS, nada. Então o valor é muito baixo. Se você contratar hoje, né, for contratar uma pessoa para trabalhar, mesmo que seja 6 horas, mas no regime CLT vai sair muito mais caro. Sim. E outro detalhe, você tem períodos de experiência, se você não gostou da pessoa, não deu certo, não está trabalhando, você vai mandar embora no período de experiência, você tem que pagar a multa, né, de acordo com o contrato da CLT. O estagiário, veio, Marcos, como é que funciona? Se o cara veio e ficou uma semana, o cara não deu certo, não está indo para frente. Rescindiu o contrato. Uma semana e já pagou a semana, fala, meu amigo, não dá. Cara, quer ajudar o cara? Fala, você tem que estudar isso, aquilo, para você desenvolver nesse ponto. É a forma que você pode ajudar. Porque assim, o estágio,
ele não pode ser classificado como mão de obra barata. Ele é um auxílio ambos, tanto para o acadêmico, quanto para o estudante, como para a empresa. Ele tem que ser realmente, ter essa junção, porque senão não vai descaracterizar. A mesma coisa que eu falo assim, você vai contratar um TSB, né, um estágio de TSB, e começa a mandar o cara fazer limpeza na tua clínica. Não tem. Ele vai aprender o que em relação à limpeza da clínica? Nada. E está, claro, desvinculando ao que ele foi contratado, que está no contrato aquilo que você colocou. Vai fazer auxiliar, todos os segmentos ali. Sim. Isso que é a parte mais importante. Pro estagiário a nível de INSS também a aposentadoria não vale nada. Não. Não vale nada, né? Não tem contribuição, né? Não tem contribuição, não tem vínculo. Mas se ele quiser por parte contribuir carnê-leão, ele pode. À vontade, aí o princípio é dele. Então assim também, né? A gente falando, o cara se quiser pagar um carnê-leão, ele paga, né? Fica a critério dele. É porque é interessante, hoje tá cada vez mais difícil o cara se aposentar aí, né? Então quanto primeiro o cara pagar, melhor pro cara. Exatamente. Né? Eu como também... Mas aí eu posso entrar na parte trabalhista. Se eu quiser pagar pro cara também, eu entro numa parte trabalhista. Você está vinculando, né? Eu estou vinculando. De uma certa forma, você está vinculando. Também. Nem se eu quiser ajudar, eu posso me lascar. Essa questão do ajudar, vamos lá, também é importante falar assim, cara, o cara está desempenhando, adorei o serviço da pessoa, está fazendo um serviço maravilhoso, tá assim, eu quero pagar dar uma bonificação para ele. Pode? De certa forma, pode, até certo ponto. O que você pode fazer? Você pode pagar uma bolsa auxília a mais para ele. Como se fosse o 14º, você pode pagar. O que você não pode pagar? Vale refeição, comissão, uma cesta básica, alguma coisa. Pode fazer, só que não pode vincular. Não pode ter essa vinculação. Vamos dar um exemplo assim, eu posso comissionar ele? Cara, o cara desenvolve bacana aqui, tá me trazendo mais cliente, eu posso comissionar? Não pode. Não pode? Não pode, de forma alguma. Isso aí também vincula a questão da CLT. Comissão é para CLTistas. Então, não pode fazer dessa forma. Você pode bonificar, como você falou. Quero dar uma cesta de final contrato com você. Não tem como fazer isso no contrato. Não tem, nem se eu falar, Marcão, eu quero contratar um cara, só que assim, eu sou um cara de coração muito grande, eu quero ainda dar os R$600, R$700, sei lá, e ainda eu quero oferecer uma cesta básica. Certo. Eu posso colocar isso com você? É o benefício, digamos assim, a cesta básica, ele vai acabar sendo um benefício para ele, vai ser um atrativo a mais para ele. Mas o que você não pode é vincular a cesta básica. Só se você me trouxer 10 clientes, isso aí não. Aí você ganha a cesta básica. Se você quer ficar para mim, em vez das 6 horas, até mais 7 horas, você ou desvincular das ações dele. Se você fizer serviço bancário para mim, fazer, eu te pago. Então, realmente, desvincular realmente ao contrato de trabalho, que está dentro, regido pela lei, você acaba perdendo totalmente os direitos em relação a isso. Mas eu posso colocar lá que eu vou pagar 600, 700 que for, e ainda um auxílio de uma cesta básica. Fica a teu critério. O que é o ideal, doutor? É o seguinte, a gente tem que colocar na cabeça, como eu falo assim, é um custo baixo, de certa forma, ele vai ser teu auxiliar, de certa forma vai, que essa aqui é a função, mas vai estar aprendendo, ele não está pronto ainda para o mercado, ele vai estar aprendendo, mas mesmo assim o custo é baixo. Por isso que nós falamos muito sobre essa questão. Valorize. Porque se você, digamos assim, colocar um valor, uma bolsa muito baixa, vai ficar desinteressante para muitos alunos. Sim. Porque nós temos aí um custo hoje de faculdade, livros, de vários segmentos que é alto. Então ele vai olhar ali, R$600, não vai custar. Tipo, talvez se eu for fazer outra coisa, um bico, uma coisa diferente, eu vou acabar ganhando mais. Então a gente sempre coloca pro Pix que vai ser. Exatamente. Ainda não. Pela parte concedente, né? Não colocar esse ponto porque realmente ele pode realmente não ter interesse. Ou assim, né? Eu entendi, acho que abriu bastante a mente da galera aí e tudo. Eu só acho chato, cara, de verdade, por exemplo. A gente sabe que tem aluno do primeiro ano de odontologia, por exemplo, estagiando. E eu gosto desse cara, né? De novo, eu gostei desse cara. Né? Desde o começo é uma pessoa que... A hora que a gente olhou, falou, cara, esse cara vai ser bom. Eu só poder ficar com ele 2 anos. Isso aí realmente está dentro da lei. Pra mim, de verdade, não faz tanto sentido, de modo geral, né? Mas se é o que a lei me fala... Tem muitos... Legal e interessante você ter falado em relação a isso. Mas então, se eu tiver 2 CNPJ, eu posso? Sim. Ele não pode estar atuando mesmo CNPJ durante mais de 2 anos. E se eu pego, então, assim, vamos lá, vamos
trambicagem, ó. Porque se eu pego aqui, daí é trambicagem, ó. Se liga. Peguei o cara no segundo ano, o curso tem 5, certo, né? O cara no segundo ano. Esperei o primeiro ano, peguei o cara no segundo ano. Só que daqui que eu fiz? Contratei o cara no CNPJ. E realmente, a pessoa foi pra frente, ficou o segundo e terceiro ano comigo. Só que eu falei, puta, esse cara vai ser bom, velho. Eu vou manter ele comigo. Eu posso fazer no meu CPF? Pode. Aí é trambique também, né? É trambique. Mas é assim, o que o autônomo pode fazer? Só que como você vai estar vinculado a um CNPJ, muitas vezes a própria instituição de ensino também não vai aceitar. Porque você tem uma vinculação no CNPJ. Entendeu? Uhum. Então, mas Marcos, eu não tenho CNPJ. Eu sou dentista e eu quero pôr um estagiário aqui dentro. Posso? Pode. Tendo o teu CRO ativo, você pode realmente ser supervisor desse acadêmico, desse técnico também, sem problema nenhum. Você falar assim, Marcos, mas eu quero colocar ele antes desse período que o CF... Aí a consciência, digamos assim, fica a critério da parte concedente. Sim, e, obviamente, se você falar assim, se a instituição de ensino não aceitar, ela não vai assinar o contrato. Certo? Será Então, que isso acontece? Pode acontecer. Mas acontece? Acontece muito. Acontece? O próprio, dar um exemplo para você, tanto a parte do Corém, do CREFITO, eles acabam colocando algumas normativas que dificultam em relação ao início imediato do estágio. Porque assim, vamos lá. Não, nem vou colocar do início imediato. Coloca do cara que foi bom e eu quero continuar com ele. Não, né? esse aí está na lei. É 24 meses. Mas no trambique, do CNPJ e do CPF. Acontece, por exemplo, da instituição, às vezes... Pode. Eu tenho a Andrade Odontologia. O meu CNPJ é Andrade Odontologia. Certo. Né? Tem lá meu número lá e tal. Só que eu gostei. E aí, puta merda, vou ter que acabar meu vínculo com a fulana de tal ou fulano de tal. Mas eu quero continuar. Aí eu pego o meu CPF, João Carlos de Andrade Filho. Certo. Aí eu mando para você abriu, você vai mandar lá para a faculdade. Exato. Acontece a faculdade negada aí? Pode ou não. Mas vamos lá, só para explicar para você. Por que isso não deve ser feito? Porque na própria lei, ele fala que não deve dar essa continuidade, né, pro mesmo aspecto. Por quê? O estágio, ele é uma forma, digamos, de você adquirir conhecimentos práticos. E você vai se manter na mesma instituição, na parte concedente, durante um período muito grande. Ele não é o ideal isso, para o estudante. Claro que para a empresa, como você falou, para a empresa o cara é bom, o cara está excelente, quero manter o cara aqui dentro. Bacana, contrata o cara, dá um jeito de contratar para outro segmento, contrata ele. Porque na odonto é terrível, porque na odonto não dá. Porque não tem como. É porque se eu contrato o cara daí, ele estava como estagiário, Exato. eu contrato o cara daí para ser recepcionista, isso na trabalhista também você não vai ter como colocar ele lá dentro. Mas essa questão assim, de você aumentar, entende-se que você está querendo uma mão de obra barata. E aí pode dar problema também. Tá? Então, tudo como realmente isso aí está tudo dentro da lei de estágio, ele pode dar problema para a parte concedente, sim. Tá? Porque ele não pode dar essa continuidade em relação a isso. Por isso que se coloca apenas 24 meses. Se fala de mão de obra barata, só para acho que daí a gente já quase finalizar assim, a gente fala de mão de obra barata de novo. Né? Isso. É meio que ambíguo, novamente, porque se eu tenho meu estagiário por um ano eu pago 600, mas eu vi que aquele cara, porque o ano foi bom, ou vi que o cara merece, ou porque realmente eu estou em crescimento, eu posso já no segundo ano também aumentar para 700, para 800. É seu critério. Posso você aumentar pode até, o cara está excelente, você vê que o cara está desenvolvendo da forma que você queria e você pode realmente perder esse estagiário para um teu concorrente, né? O cara está se desenvolvendo legal, você pode, durante o contrato, quer fazer um termo aditivo, quer aumentar de 600 para 900. Eu só aviso vocês e pronto. Só o termo aditivo, vai no computador ali, vai fazer um termo aditivo, pegar as assinaturas e pronto. Exatamente. Aí precisa corrigir todas as assinaturas atrás de novo? O correto é um termo aditivo, né? Então, é que hoje as assinaturas hoje são praticamente todas online. Né? Então não tem essa questão. Tem algumas universidades ainda que fazem assinaturas manuais, mas geralmente as assinaturas são online, então tem essa facilidade para o próprio aluno já pegar a assinatura. Você pode fazer a qualquer momento. Outra coisa importante em relação ao termo aditivo, mas eu estou... Redução do salário não pode. Não é salário, é bolsa auxílio. A redução da bolsa auxílio você pode fazer a alteração que você dê a entender. Tá? É o acordo que você tem com... É que geralmente ele não vai aceitar. Qual vai ser o acadêmico que vai aceitar uma redução de bolsa auxílio? Ele vai pegar e pedir para sair e vai rescindir o contrato. Tô pagando 600, a partir da semana do mês que vem é 400. Então beleza, obrigado, tô indo procurar outro. Falou, tá tchau. É o que vai acontecer.
Mas fica esperando abrir uma vaga nova e até mais. Exatamente, vai até, não vai ficar. Porque não tem esse vínculo. Da mesma forma que você o cara tá 10, tudo certinho, só que ele acha que os 600 aqui é muito pouco. E ali na clínica tal, estão pagando 800. Ah, sim, mercado de trabalho. Ele vai falar assim, ó, obrigado, doutor, mas eu tô saindo. Ah, não, então vamos acertar aqui, vou te pagar 800. Aí fica a critério dele, é bom senso. Tá? Não deve ser feito leilão, mas realmente é bom senso. Claro. A questão é o seguinte, o que nós colocamos sempre? Marcos, eu contratei ele para trabalhar 4 horas de manhã e 2 horas à tarde. Beleza, são as 6 horas. Parei de clinicar na parte da manhã, só estou fazendo à tarde. Modificou esse estágio para o período da tarde, certo? Vai começar uma e sair... Tem que sempre te modificar. Modifica, faz o termo no sistema. Por quê? Porque automaticamente, se você sofrer uma fiscalização, alguma coisa, eles vão de acordo com o contrato. Tá lá no contrato. Mas por que ele não está de manhã aqui? Ah, não, porque eu mudei. Não mudou, então você vai ser multado, vai ser autuado. Qualquer dessas mudanças, então, eu tenho que alterar o contrato. Qualquer tipo de mudança tem que fazer alteração. Valores, é o ideal. Porque assim, o que se entende? Vamos lá. Ah, mas o cara tá legal, eu tenho um contrato lá, eu tô pagando 600 pila, vou começar a pagar 800, 900, aqui eu pago 300 por fora, como você falou, e mantenho lá certinho. Ele pode vincular como esses 300 como comissão e vai para trabalhista. Ele vira vínculo trabalhista. Tá? Pode. Ah, Marcos, mas não, expliquei para ele que eu estava aumentando a bolsa auxílio dele. Não está em contrato? O problema é seu. Outra trambicagem, então. E se eu faço um contrato meu com ele? Aí é trambicagem que também você pode se lascar ou não. Dentro do contrato. Ele poderia ter 2 contratos, esses estagiários, não sei se a lei permite. Ele permitiria? Permite, ele poderia, só que ele não pode ultrapassar as 6 horas diárias. Eu digo assim, o estagiário, 2 contratos que eu digo. Ele teria um contrato com você, né? E aí ele tem um contrato comigo só de aumento de salário, por exemplo. Eu vou no contrato de gaveta. É o risco. Hoje, é o risco, né? É o risco. Hoje o teu estagiário, como qualquer outro funcionário também, pode ser excelente, mas amanhã não. Claro. E a partir Quando do momento, é ex-funcionário, exatamente. A partir do momento que ele não falar assim, não, mas estava me pagando a parte, porque eu estava fazendo a mais. Não, era só um aumento. Não, ele pode caracterizar realmente como essa parte, digamos, e pode virar trabalhista também. Sim. O que não pode acontecer? Não deixar de pagar essa bolsa auxílio. Por quê? Porque o estagiário, por mais que ele tenha essa necessidade de aprender mais do que dentro da universidade, da faculdade ou do curso, ele tem, obviamente, como qualquer nossa necessidade financeira também. De grana, claro. Então ele está ali para isso e realmente ele tem que receber esses valores também. Nós temos aqui no município de Paranavaí, na região, mais de 1.500 estagiários, né, em toda a região. O Paranavaí abrange Paraíso do Norte, abrange Luanda. Oi? A Monpara inteira? Toda, praticamente todos. Tirando só Nova Esperança, Itaguajé, que pertence a Maringá. Foi dividido de outra forma. Mas os demais municípios, nós temos todos estagiários, praticamente quase todas as prefeituras também. Porque a prefeitura é um pouquinho diferenciada porque é por licitação. Mas estagiários também, Paranavaí, o próprio município de Paranavaí, nós temos mais de 450 estagiários na prefeitura. Então, abrange bastante realmente toda essa região. Tem bastante vaga, nós temos bastante vaga de vários segmentos, vários setores. Vocês divulgam onde essas vagas? Só para a gente daí já... Essas vagas são divulgadas aonde? Nós fazemos a mídia online e offline também. Então nós temos a mídia em rádio, nós temos na TV e temos também na internet também. Todo e qualquer aluno que se cadastre, que faz o cadastro no CIE, ele já vai automaticamente receber essas vagas. Entendi. Fiz a vaga lá certinho. Ó. Andrade fez uma solicitação de vagas. Tá? Nós temos o banco de talento. Automaticamente a tua vaga foi para o sistema, já vai todos aqueles que têm o perfil que você solicitou na sua vaga, ele já vai receber o e-mail informativo. Aí o cara já me procura. Exatamente. Me procura. Aí o cara vai procurar você. E aí quem vai fazer a seleção, quem vai fazer a entrevista é a empresa, você vai fazer a entrevista, beleza, daí você vai colocar, não, quero esse cara. Aí você vai colocar no sistema lá, ó, e vai para a vaga reserva. Lá, e exatamente. Vai pegar os termos todos. Exatamente. Daí já vai para lá, feita a aprovação, né, o CIE, o sistema. Nós verificamos, está tudo certinho. Aí vocês falam para mim que já está tudo regularizado. Tudo ok, tudo por e-mail, recebe certinho, o contrato também, ele pode imprimir o contrato sem problema nenhum. Você quer, não, mas eu prefiro assinar assinatura física. Imprime o contrato, assinado, certinho, começa a trabalhar. Dentro do período, Marcos, mas o cara entrou hoje e quer essa semana que vem, ele falou que não vai vir mais. Não tem problema, faz a rescisão, paga o cidadão e ele vai para outro lugar. Sem problema nenhum. Beleza.
Espero ter ajudado aí bastante gente. Minhas dúvidas, algumas dúvidas também foram esclarecidas aí, legal, né? Foi muito bacana, cara. Que bom. Eu gostei pra caramba. Você sempre é fera, né? Que bom, Desde que eu te conheci, sempre fera. Muito obrigado, Marcão. Valeu, eu que agradeço.